Jesus é o Senhor. Estamos aqui primeiro na mesa do Senhor. Muita alegria, muito desfrute. Isso deve ser a nossa reunião da igreja, né? Muito desfrute de Cristo. Ó Senhor Jesus, esse é um caminho que não podemos deixar, né? Porque senão entra muito conhecimento, muitas informações e o nosso espírito nada, né? Ó Senhor Jesus. Também essa semana, no Alimento Diário, fala sobre capítulo 8, a lei do Espírito da vida. Toda vez que você aciona essa lei, ela funciona 100%, né? Igual o princípio de, Bernoulli, né? Que levanta um avião de 400 toneladas ou mais, sei lá, e consegue colocar esse avião flutuando no ar. Não é verdade? Então assim é o nosso espírito. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então há uma chave para nós usarmos, para nós escolhermos, né? Ou a carne ou o espírito. A carne, o resultado é morte. E o espírito, o resultado é vida e paz. Então, toda hora nós temos que estar escolhendo. Porque a carne é fogo, viu? Ela nos persegue, ela está nos nossos membros. Ela, em Hebreus 12, fala que ela tenazmente nos assedia. Ô louco, eu me lembro que quando eu era mais jovem, tinha uma cola chamado Tenaz. Lembra dessa cola? Meu Deus, e funcionava mesmo. Você pregava o papel no outro e não saía. Então esse pecado também nos assedia dessa forma. Terrível, né? Tenazmente. Então precisamos correndo para a lei do Espírito da vida. E quando estamos nesse princípio da lei, certamente o Espírito nos faz flutuar, vencendo a lei do pecado e da morte. É a única forma, né? E esse foi o erro dos coríntios. Hoje vamos continuar falando que nós falamos ontem na igreja de Contagem. E foi muito desfrutável, os irmãos estavam muito liberados no seu espírito, muito desfrute de Cristo, e isso também facilitou a gente que fala, parece que os irmãos sugavam nossa palavra, né? Ó Senhor Jesus, então dependemos dos irmãos, dos seus espíritos, suas orações, né? Mas antes de começar a ver especificamente esse tema, eu gostaria de lembrar os irmãos que na Conferência Internacional de Fevereiro, que acabou de terminar, e o Senhor nos deu alguns encargos importantes. Este ano devemos crescer em número. A meta é crescer 20%. Vocês concordam? Amém! Aleluia! Então, esse aí vem do Senhor mesmo, né? E isso requer algumas coisas, algumas ferramentas que nós usamos, né? Primeiramente, eu queria falar alguns itens, né? Do mover, comportagem dinâmica. Amém? Comportagem dinâmica. E se Deus quiser, vamos orar. Aleluia! Amém! Que possamos chegar a marca dos 2 milhões de livros por ano. Ó Senhor Jesus, será algo histórico. Nunca aconteceu isso na nossa história da igreja. Amém, irmãos? Através de comportagem dinâmica, pregando o evangelho do reino, através dos livros. Ó Senhor Jesus, também revitalizar o Expo Livro. As carretas já estão sendo aprontadas, tem uma que já está pronto, que é do Sudeste, vai inaugurar 15 de maio lá em Campinas.
Aleluia! Então, juntamente com comportagem dinâmica, as equipes vão estar lá servindo, operando o Expolivro. Também a outra equipe estará lá ao redor, praticando comportagem dinâmica. Oh, Senhor Jesus! Mas uma coisa é a gente plantar, não é? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas crescimento veio de Deus. Então, nós plantamos, mas precisamos regar. Eu creio que trabalho de regar exige mais, né? Porque quando você rega, é um trabalho diário. Você não pode deixar de regar a sua plantinha para que ela cresça. Assim é fé cristã também, né? A pessoa nova recebe o Senhor Jesus, a fé que está nela é pequenininha. Então você precisa regar para que ela possa crescer. Isso dizendo o quê? Introduzir esses contatos na vida da igreja por meio dos grupos familiares. Então, nossos grupos familiares precisam funcionar bem, né? E até mudou, antes era grupo familiar de cuidado mútuo, agora mudou para grupo familiar de cuidado e multiplicação. Amém? Agora é para multiplicar mesmo. Antes, quando era cuidado mútuo, a gente gostava tanto de cuidar uns aos outros. O grupo cresce, não é? Chega a 25 pessoas, 40 pessoas, vira um local de reunião dentro de uma casa só e não multiplica, né? E quando multiplica, é ruim separado, a gente está tão junto. Aí vira um clube social ali, né? Cadê o propósito do Senhor? Então agora, irmãos, nós precisamos multiplicar os grupos familiares. Quando chegar a um determinado número, já vamos multiplicar. Amém? Não precisa ter dó. Tem grupo que multiplicou e morreu. Não pode acontecer isso, né? É para multiplicar, não é para morrer, não, né? Então, que o Senhor possa nos dar muita graça, muitos grupos familiares, para a gente poder acolher essas pessoas novas, ganhas através de Expolivro, pregação do Evangelho, comportagem dinâmica. Também lembrar do jornal Árvore da Vida. Amém? Esse ferramenta que o Senhor nos deu desde 1989. É um jornal totalmente assim, só tem uma intenção. O foco desse jornal é suprir vida a todos os filhos de Deus. Você vê ali que não tem, olha lá, está com o Fernando ali, ó. Amém? Amém? Olha só que jornal bonito, ó. Mensal, hein? Então, por exemplo, esse jornal, ele não tem propaganda de nada, não faz comercial, não é? E não faz assim, data de aniversariantes do mês, não tem isso. Na verdade, esse jornal só tem, né, palavras que dispensam a fé nos seus leitores. Amém? Então, vamos utilizando. Aqui em Minas Gerais, aqui em BH, eu sei que os irmãos usam bastante, mas tem regiões aí que é um fracasso, né? Precisamos usar mais jornal Árvore da Vida, não só para a nossa leitura, como para as pessoas aí fora, né? E também o Avança Jovem. Viram falar de Avança Jovem? Uma experiência muito excelente, né? Dos irmãos do Nordeste. Começaram com um jovenzinho, 18, 17, 16 anos. Eles resolveram se juntar e praticar, né, os itens do mover do Senhor. E ouvindo o testemunho de um deles lá na estância, ele dizia assim: o segredo nosso é que não tem segredo. Essa frase gostei muito. E segunda frase que eles disseram não precisa reinventar a roda já foi inventada, é só usar. Eu falo assim, todos os itens na obra estão aí, para que inventar mais um
Mas o item da obra é só usar, né? É só usar que dá certo. Amém? Então, realmente, esse item, Avança Jovem, eles de poucos, 2 ou 3, chegaram a hoje, está 150, 170 a reunião de jovens deles lá. É uma vitória, né? Então, também é um exemplo para a gente seguir, né? O que mais, hein? Acho que eu falei tudo, né? Bucafé continua, né? Amém? Bucafé, portas abertas. Já falei. Expo Livre, já falei. O que mais que eu não falei? CEAP. Rapaz, como é que pode esquecer do CEAP? Irmão, CEAP. E esses dias os irmãos do CEAP, de todo o CEAP do Brasil, estão reformulando, né? Para melhorar ainda a qualidade do CEAP. Amém? E aqui em Minas Gerais vai ter CEAP, não vai? Os cooperadores, vai ter CEAP aqui, não vai? Amém, vai ter CEAP aqui, aleluia. Então, irmãos, façam CEAP. CEAP faz diferença na sua vida. É uma vida da igreja intensificada. Amém? Você talvez leve 20 anos para crescer aquele tanto. Vai para o CEAP que em alguns meses você já está lá, né? Amém? Então, isso não tem jeito. Isso é bíblico. Efésios 4, 11, 12, né? Em 12 principalmente, para aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, todos os santos precisam ser aperfeiçoados. Quem não precisa de aperfeiçoamento, levanta a mão. Tá vendo? Todos vai precisar, né? Ser aperfeiçoado. Para o quê? Para a obra do ministério. Então essa conversa de obra é obra, igreja é igreja, não tem nada a ver uma coisa com outra, cai por terra. Tem sim, a igreja tem a ver com a obra sim, a obra do ministério. Amém? Porque para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, essa é a tradução literal, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo final é a edificação do corpo de Cristo. O objetivo de Deus é a edificação do corpo de Cristo. Amém? É que isso que nós estamos fazendo na vida da igreja, nós estamos nos edificando. Amém? Mas essa edificação, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele fala assim: lavoura de Deus sois vós e... Três, 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Isso é muito importante. Primeiro, nós somos lavoura de Deus. Tudo começa pelo plantio. Aqui no versículo 6, eu plantei, quer dizer Paulo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aleluia. Não precisamos, né, nós mesmos se preocupar com o crescimento dos irmãos. Quem dá crescimento é Deus. Só nos cabe fazer o seguinte: plantar e regar. Plantar e regar. Essa é a nossa função. E o crescimento, quem dá é Deus. E esse plantar e regar se torna o quê? A lavoura de Deus. Nós fazemos parte da lavoura de Deus. Por que lavoura de Deus? Porque está na linha da vida. A vida cresce. Amém? A vida que está dentro de você cresce. E quando cresce esta vida, vai aparecendo um edifício de Deus.
Mas com o que tem a ver uma coisa da vida com edifício? A gente tem conceito de edifício, é um prédio, né? Prédio construído com tijolos, com ferros, argamassa, concreto e tal. É um edifício, mas esse edifício é de Deus. É um edifício muito especial. De lavoura se transforma em edifício. Efésios 2:2. Não. Aqui disse, né? Versículo 20. Efésios 2:20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esse verbo cresce para o santuário, esse verbo cresce, em grego é algo de vida. É um crescimento de uma planta. Então esse edifício cresce não porque, está avançando, né? Pedra sobre pedra, tal. Não é não, esse edifício cresce pelo crescimento de vida. Amém? E ele fala também no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento sobre prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então aqui no Efésios 2:20, ele fala, 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse fundamento é Cristo. E edificado sobre apóstolo e fundamento é edificado sobre o ensinamento dos apóstolos. Hoje estamos em cima, não é? Edificado em cima sobre a base, o fundamento dos ensinamentos dos apóstolos. Amém? E da comunhão do ensinamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento tal, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! O que Deus quer é habitar nesse edifício. E que Deus quer uma casa só para Ele. Maravilha, né? E Davi, né, falou em Salmos: Deus, eu moro no palácio, eu posso deitar na minha cama, não sei o quê, mas e Deus, cadê a sua casa? Não tinha, né? A partir daí que, por causa do coração de Davi, Deus então mandou o profeta para falar com ele, que segundo o coração dele, Deus vai edificar uma casa para Deus. Não é verdade? Lembra disso, né? Mas Deus falou: você não vai edificar, você vai junto com seus pais, ou seja, vai morrer, mas teu filho Salomão vai edificar, né, uma casa para mim. Ele falou assim: enquanto eu vivo no palácio, e Deus lá na tendinha ali, insignificante, que coisa feia, né? Ele se lembrou da casa de Deus. Ó Senhor Jesus, ele fala assim: eu não dou sono para as minhas pálpebras, e não, enquanto não encontrar o lugar para a casa de Deus, não é? Senhor Jesus. Então esse era o coração de Davi, e ainda em vida ele preparou todos os materiais para a edificação desse templo lá em Jerusalém, o primeiro, né? Graças ao Senhor. Aí também me lembro que na inauguração Salomão fez uma oração muito boa, e ele falou assim: Senhor, de ti tomamos de ti recebemos, a ti nós damos. Amém? Senhor Jesus. Então essa edificação.
E a habitação de Deus no Espírito é muito interessante. A Alimento Diário já disse, né? Deus não quer ser uma visita na sua casa. Deus quer ser morador. Você deixa Deus morar, não? Essa resposta não sei não, né? Isso mostra que nós temos muitos outros quartinhos que a gente não quer que Deus vá lá. É meus segredos. Eu tenho muitos segredos. E eu não posso revelar para ninguém. Ô Senhor, pode entrar na minha casa, por favor, né? Senta aqui no sofá da sala. Eu vou preparar um cafezinho para você. Você só tem direito a ir ao banheiro e voltar. Não pode ir para o meu quarto, de jeito nenhum. Ô irmãos, então Deus é um visitante, não é morador. Mas Ele quer ser morador. Ele quer ser dono dessa casa. Ô Senhor Jesus, que a gente possa abrir nosso coração e deixar Deus ocupar cada canto do nosso ser. Essa consagração é absoluta ao Senhor. Senhor Jesus, muitas das coisas, né, nós escondemos ali. E como que se obtém? Poxa, tá vendo? Estou mudando de tema. Posso ir adiante ou não? Então tá bom. E aqui, amém. Obrigado, irmãos. E aí continua com isso, versículo 10, da 1 Coríntios 3, né? Vou repetir novamente a leitura. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo recebe muita graça de Deus. Não é verdade? Não quero me gabar, mas o livro Superabundante Graça, né? Fala da graça. Irmãos, a graça, nós estamos aqui pela graça. Vou contar uma história para vocês, que entre muitos, nesses anos que eu viajei muito com o irmão Dong, servindo o Senhor na obra, imagina eu, um deficiente físico, como é que podia acompanhar o irmão Dong, que era uma pessoa super ativa, super ágil, né? E super disposto, uma pessoa super disposta, como é que eu podia alcançá-lo, né? É a graça, irmão. É a graça, não eu, mas a graça de Deus. Uma vez nós fomos para Argentina, nós estávamos em Paraguai, e Paraguai faz divisa com a Argentina. Então nós íamos passar por fronteira de Paraguai e ir para a Argentina para uma reunião numa cidade chamada Corrientes, uma cidade que estava tomando posição da igreja. Naquela noite, era a noite decisiva. E aí, nós tínhamos que chegar naquela casa ali onde estava reunido os irmãos, para decidir se eles andam no caminho, né, da visão da igreja ou não. Então, aquela noite era decisiva. E eles convidaram o irmão Dong para ajudá-los nessa questão. E a gente tinha que chegar lá. E aí, Mondong e eu, nós fomos para a fronteira do Paraguai e Argentina. E lá na fronteira, né, Mondong passou e eu não passei. O guarda disse, você não pode passar, porque nós temos dúvidas, você sendo chinês, e você está com RG brasileiro, isso aí é falsificado. Na época tinha muito contrabandista chinês lá. Não, isso é falso, não dá para passar aqui não. Você trouxe passaporte? Não, porque segundo, né, o acordo dos 5 países da Mercosul, não precisa, é só precisar RG. Não. E eu não passei, irmãos. E eu que sou boco do irmão Dong. E ele passou, está sozinho. Ele seguiu a viagem. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu pedi orientação, e agora? O que eu faço? Ele falou, agora você vai ter que voltar para Assunção, né, que é a capital, e vai para o consulado brasileiro. Olha só a perda de tempo, ir até lá no consulado, não sabemos se está aberto, está fechado.
Aí voltar, de repente a reunião já aconteceu e eu não estaria lá. Mas eu fui para o consulado paraguaio, era meio-dia. E quando cheguei, vi o horário lá. Das meio-dia às 14 horas do almoço. Fechado. Me imagina o desespero do meu coração ali. Rapaz, eu vou ter que esperar 2 horas aqui, vou perder tudo. Né? Não vou alcançar a chegar ali nesse horário previsto lá na Argentina. Oh, Senhor Jesus, o que eu tinha que fazer? Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. De repente, um funcionário, ele estava vestindo paletó, saindo para fora para almoçar. E, rapaz, ali, Senhor Jesus. E eu falei, olha, eu preciso falar com você. Ele falou assim, não, estou de hora de almoço. Mas graças ao Senhor, o Senhor tocou no coração. Ele perguntou, o que é? Aí eu expliquei para ele, estão duvidando que o meu RG é falso. Eu só preciso de uma declaração feita pelo consulado brasileiro de que esse documento é verdadeiro. Aí ele faz, lá, tal. E eu lá orando, Senhor, tomara que ele diga sim, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, ele disse sim. Ele voltou para trás, lá na mesa, escreveu, naquela época era máquina de escrever, Hamilton. Lembra Hamilton? Tá. Aí era assinou, carimbou, aí, aqui está. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí fiquei feliz, porque eu vejo que Deus está nos suportando, né? Deus está atrás de todas as coisas. Aí descansei mais, aí peguei uma condução, voltei de novo para a fronteira, de Paraguai para a Argentina, e mostrei para o mesmo guarda que não me quis passar. E olha, aqui está a declaração do consulado que diz que o documento é verdadeiro. Ele olhou, agora sim, você pode passar. Mas vou passar o quê? E agora? Para onde vou? O ônibus já foi embora. Irmão Dong está lá naquele ônibus. E agora? Eu estou perdido ali, sozinho. Mas olha, essa é a graça de Deus que começa a atuar. Esse mesmo guarda foi com a minha cara. Ele falou assim, não, pera aí, eu vou parar um ônibus, vou conversar com o motorista, você vai de carona. Opa! Ele parou um ônibus, rapaz, era muito melhor que o ônibus que o Mondong estava na frente. Era quase leito, era o semi-leito. E eu subi naquele ônibus, e ele cochichou no ouvido do motorista lá. E eu só sei que viajei de carona até aquela cidade. E descansando, o ônibus estava com poucos passageiros. Ó Senhor Jesus, falei, Senhor, eu não mereço isso não. Oh Senhor, é muita graça. Aí nós chegamos lá, eu cheguei na cidade, aí a filha de um irmão, que já estava na reunião com o Mondong, foi me buscar tal, e ela me levou para essa casa. E essa casa lotada de gente. E o Mondong no meio deles, sem falar nada, irmãos. E aí quando eu cheguei, abri a porta, os irmãos, André chegou, aquela coisa alegre, né, tal. Aí pude, Mondong, falar, eu traduzi, e hoje existe a Igreja Correntes. Irmãos, esse é apenas um dos episódios. Irmãos, a graça nos acompanha. Se é para coisas de Deus, a graça nos acompanha. Né? E Paulo diz assim, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é verdade, irmãos. Senhor, é muito bom quando a gente faz as coisas do Senhor por meio da graça, né? Então aqui Paulo fala assim, que segundo a graça de Deus, me foi dada, que lancei o fundamento
como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vocês lembram que no capítulo 1 de Coríntios, eles já tinham formado partidos entre eles? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? Até aquele que se diz de Cristo, se ele dividir com o resto, ele também é divisível, não é verdade? Nosso coração tem que ser acolher todos os filhos de Deus. Mas aqui Paulo fala assim no versículo 12, que é muito importante: contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, é interessante aqui, voltando ao versículo 10, no finalzinho, ele fala assim: porém, cada um veja como edifica. O que você entende por esse cada um? Você está incluído ou não? Diga para mim, você entende assim? Cada um veja como edifica. Você está incluído nesse cada um? Amém. Então, irmãos, você e eu estamos aqui para edificar. E nós precisamos tomar cuidado com o que edificamos. Não é verdade? Aqui já fala logo de cara. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, amém. Ouro é natureza divina. É prata, é a redenção de Cristo. É pedras preciosas, é obra de transformação do Espírito Santo. Todo Deus triuno é envolvido nisso. Mas também você de repente pode edificar com madeira. Madeira tipifica a natureza humana. E feno tipifica essa madeira humana, essa humanidade caída. Meu Deus. E depois a palha são as obras desse homem caído. Você imagina, podemos edificar a igreja com madeira, feno e palha? Não, né? Mas de repente você está edificando, né? Amém? Então precisa tomar muito cuidado com o que a gente edifica. Agora aqui, pois o dia demonstrará, né? Versículo 13. E a obra de cada um será manifestada. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, vai haver um teste. Tudo que nós fizemos em toda a nossa vida vai passar por um teste. E esse teste é o fogo, é a prova do fogo. E vai colocar sua obra sob o fogo. Se sua obra aguentar o fogo e sair mais purificado ainda, não é verdade? Porque o ouro, prata e preciosa resistem ao ouro, e no caso de ouro, resistem ao fogo, e no caso de ouro fica mais refinado ainda. Agora, se você edificou com madeira, palha e feno, imagina a quantidade de madeira. 1 quilo de ouro, é assim, né? Acho que é um pedacinho pequenininho assim. 1 quilo de madeira, talvez um pedaço maior, né? Mas imagina 1 quilo de feno. É um quê? Uma bobina, grande, né? E 1 quilo de palha. É muito volumoso.
Então, às vezes, a gente fica vislumbrado com o volume da nossa obra, não é verdade? Aí passa pelo fogo, não sobra nada. Isso é uma advertência para nós. Veja como cada um edifica. Amém? Agora, também, aí diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amém? E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. Amém? O fogo vai testar a nossa obra. Amém? Não a nossa pessoa. Nossa pessoa já recebeu a redenção de Cristo, já fomos salvos e a salvação é eterna. Jesus disse que eu vim para que tenham a vida eterna, vida em abundância eterna. Então, uma vez que nós temos a salvação, é eterna. A gente não perde essa salvação, mas o que pode perder é a nossa obra, se a gente não edificar com ouro, prata e pedras preciosas, né? Talvez vai passar uns milinho de anos só, tudo bem, né? É só 1000 anos tal, né? Mas você será salvo ainda, aleluia. Mas é melhor hoje, né? Agradarmos ao Senhor, aleluia. Então existe a vida da igreja para a gente ser aperfeiçoado e a participar dessa obra de Deus maravilhoso. E como que ocorre essa transformação? Então vamos ter que sair daqui fazendo um monte de coisas para Deus? Não temos que fazer nada. Vamos ficar no Espírito. E quando o Senhor faz, a gente faz, né? E vamos para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, aqui fala do jardim do Éden, versículo 10, e saía um rio do Éden, para regar o jardim. Oh, que delícia, hein? Deus pensa em tudo, né? Esse rio não fica lá fechado no jardim. Esse rio saía. Esse é o evangelho. Amém? Para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Eu vou falar só do primeiro, tá bom? O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. Há ouro. Nesse fluir há ouro. Já entendeu a minha dica, não? Há ouro nesse rio, nesse fluir. E ainda, o ouro dessa terra é bom. É bom mesmo, né? O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio, que é uma forma vegetal, né, da prata, né? É uma resina vegetal que aqui representa a prata, e pedra de ônix, que representa a pedra preciosa. Amém? Não era para edificar com ouro, prata e pedras preciosas? Você tem que fazer o quê? Ficar no rio, ficar nesse fluir. Deixa esse fluir passar por você. Oh, aleluia. Vamos ficar no fluir, né? E aí, irmãos, amém? E aí, aqui em Minas Gerais tem muitas pedras preciosas. As pessoas vêm até Minas Gerais aqui, né? Atrás dessas pedras bonitas, cristais, tal.
E tem uma pedra aqui que é madeira petrificada. Vocês já viram madeira petrificada? Hein? Não? Você olha para essa pedra, é uma árvore. Hã? Pau-ferro que chamam, né? Você olha para ela, é uma árvore, né? Mas você toca, é pedra. Como é que fica isso aí? É uma transformação realmente de vegetal para mineral. E aqui em Minas Gerais tem, vocês não sabiam não? São daqui, levaram para São Paulo e vende muito caro lá. Madeira petrificada. Você corta aquela madeira no meio, que é pedra, está todo ali as marcas de madeira, igualzinha, mas é pedra. Interessante, não é? Então isso vê que nós podemos ser transformados de vegetal em mineral. Amém, irmãos? Amém. Estando onde? Nesse rio. Nunca vamos sair desse fluir. E esse fluir não fica parado, né? Esse dia eu vou falar também o bidélio. O bidélio é uma resina vegetal, né? Que também representa a prata, redenção de Cristo. A prata, no capítulo 30 de Êxodo, lá fala de ciclos, né? Quando você redimir com ciclo. Aquele ciclo, e apesar de que na nossa versão não está, mas na verdade é ciclo de prata. O Senhor nos redimiu com prata. Amém? Amém. Então a prata significa a redenção. Aqui no Jardim do Éden, essa bidélio é a forma vegetal desse mineral que é prata. E pedra de ônix, que é a obra de transformação do Espírito Santo em nós, não é? Transformar de vegetal para mineral. Amém? Amém? Aí vamos ver em Ezequiel 47. Onde está Ezequiel? Ezequiel 47. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Brincando com a água, que legal, chutando a água, delícia, né? Água pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo joelho. Opa, água no joelho já é mais difícil para andar na água, né? Requer mais esforços, né? Aí mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Agora está nos lombos, na cintura. Eu acho que eu não consigo, não. Vocês talvez sim, né? Aí mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aleluia! Isso quer dizer que quando a vida de Deus cresce em nós, diminui a nossa vida natural. Na medida que diminui a nossa vida natural, então vamos edificando também com coisas preciosas, né? Material precioso. Que bom, né, irmãos? Nós temos o fluir nessa água. E aqui disse, né? Versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campinas e entram no Mar Vermelho, cujas águas ficarão
Mar Morto é morto, não é? Mas quando essa água passa lá, vivifica a água, o Mar Morto. Amém? Por isso precisamos pregar o Evangelho. Expor livro, comportagem dinâmica. Amém? Alcançar as pessoas. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe rio. Esse enxame aqui, o que é? Enxames é a vida da igreja. Nós só andamos em enxames. Sozinho não vencemos. Mas quando estamos no corpo, aí ninguém nos bate. É, não é? Então, e aqui está. E enxames, e toda a criatura vivente que vive de enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Por onde quer que passe. Você, irmão, você está levando esse rio com você. Amém? No seu dia a dia, você leva esse rio. Vou mostrar para vocês depois, um pouquinho mais. E haverá muitíssimo peixe. Haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá. Tudo viverá. Por onde quer que passe este rio. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Versículo 12. Junto ao rio, às ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltarão seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluia! Senhor Jesus. Vamos lá para João 4,14. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água aqui, ó, desta água que eu vou beber, daqui a pouco eu vou ter sede. Aqui disse: quem beber desta água tornará a ter sede. É verdade, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Agora não é que nós andamos no rio, né? A fonte está dentro de nós. Amém, irmãos? Nós temos a fonte em nós. Graças ao Senhor. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Então, irmãos, você veja, se alguém tem sede, vai ao Senhor e beba. Aí ele falou: quem crer em mim, como diz a Escritura. Irmãos, é importante, essa palavra do Senhor é fundamentado na Escritura, na palavra. E você precisa crer, eu preciso crer. Você crê ou não? Amém. Todo mundo crê? Amém.
Amém. Então vamos lá. Então vamos crer que do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluirão do seu interior. Meus irmãos, minhas irmãs, aonde vocês estiverem, podem estar sozinhos num lugar, vocês têm um rio. Quem está na fila do INSS aí? Leva o rio para lá. Aquela fila, né? Que todo mundo reclama, que fila grande. Né, esses caras não trabalham, ficam conversando. E tá, né? Leva o rio, ué. Muda a situação lá. De morte para vida. Amém? E outro detalhe, será que vocês repararam? Que do seu interior fluirão rios. Está em plural. Não é? O que a gente sugere com isso? Rios é muita água. Mas eu quero dizer o seguinte: lá no Gênesis capítulo 2, saía 4 braços, não é? Cada uma com uma função, não é? Pison era o principal, que tinha ouro, bidélio e pedra de ônix. Esse Pison vai até a cidade de Nova Jerusalém. Amém? É direto. Mas tem mais 3 braços que desvia e vai até aquele homem na condição que ele está. Se ele está no mundo da sobrevivência, está sufocado, né? Pela sobrevivência, pelo sustento, aí esse braço vai lá e alcança ele. Tem outro que está no meio do pecado, não consegue se livrar do pecado, aí vai outro braço ali, vai salvá-lo, trazer de volta. E tem outro aquele que está na religião, tal, preso ali dentro, tal. Tem outro lá para libertá-lo disso, para voltar para desfrutar do Senhor. Amém? Então eu sugiro que esses rios são rios, braços que alcançam as pessoas em qualquer condição que está. Que ela precisa, esse rio tem a solução. Uma frase que eu gostei muito nessa conferência que o Ezra falou, ele falou assim: Cristo é a solução para todos os problemas. Rapaz, essa frase vale milhões de dólares, viu? Cristo é a solução de todos os problemas, para todos os problemas. Rapaz, não é demais? Oh, Senhor Jesus, a gente precisa viver mais no Espírito. Senhor Jesus, né? Cristo é a solução para todos os problemas, seja a sua vida pessoal, seja na igreja. Cristo é a solução. Amém? Esse Cristo crucificado, não é verdade? Por que Cristo crucificado? Porque quando você morre, quando você tem a experiência da morte na cruz, então Cristo é a solução. Então, irmãos, nós precisamos morrer. Amém? Aniquilar a nossa vida da alma. Então, irmão, esse fluir que produz esses materiais, né? Vamos lá, se tem mais alguma coisa. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Então, Deus quer um santuário. Deus quer lugar de habitação. O Espírito de Deus quer habitar em nós, que não seja visitante, mas seja um morador fixo, o dono da casa. Se eu destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos sagrados. Ninguém vai nos destruir.
fica tranquilo, ninguém pode fazer nada com a gente. Amém? Se estamos envolvidos na obra de Deus, ninguém vem nos, tentar nos destruir. Eles podem causar problemas, podem causar dificuldade. Isso é normal. Mas Ele não nos destrói. O Senhor sempre nos dá a libertação. Por último, eu tenho um sentimento de falar um pouco no capítulo 4. Posso ou não? Amém. Tá. Eu vejo a minha maneira de ver, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Outra vez, edificar, veja, cada um edifica. E aqui diz, cada um deles seja encontrado fiel. Você está nessa ou não? Amém? Amém? Eu vou explicar para você assim. Despenseiros aqui está ligado com a palavra grega que não sei como é que é, com oikos, que é casa, O oikonomos é um mordomo. Oikonomia é lei da casa, Mas existe a palavra oikonomo, quando fala de despenseiro, é oikonomo, que é transliterado em português é econômo. Econômo é o papel de um mordomo. Na antiguidade, nas grandes famílias, existia o papel de mordomo. Mordomo, ele tinha que cuidar de todos da casa, todos os filhos, desde o mais velho até o mais novo. Ele cuida da comida deles, não pode faltar alimentação, a roupa que eles vestem, educação deles, tudo. Então, esse mordomo. Mas vamos brincar um pouquinho. Despenseiros, essa palavra em português, creio eu, se eu estiver errado, me perdoa, mas despenseiro, acho que vem da palavra despensa. E o que você entende por despensa? Despensa é o lugar para guardar comida em casa, não é? Tem gente que está com essa despensa cheia de comida. E tem gente que não, com despensa vazia, Mas, de qualquer maneira, a despensa é para guardar comida. Então, imagina um pouco a despensa de Deus. Como é que é a despensa de Deus? Rapaz, é riqueza que não acaba mais. Riquezas insondáveis de Cristo. Ele está amarrotado naquela despensa lá. Não tem mais como conter tanta riqueza. Está estourando as portas do armário. De tanta riqueza. Puxa, é muita vida, meu. É muita riqueza. Mas o povo de Deus é pobre. Quanta pobreza há hoje em dia no meio dos filhos de Deus. Fala, não é verdade? Por isso que surgiu a necessidade do jornal Árvore da Vida. Surgiu a necessidade dos livros. A gente leva livros para eles comerem um pouco dessa despensa rica de Deus. Não é verdade? Então, um país, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país muito rico. Dizem que é país do futuro. É verdade, é sempre por futuro, Nunca chega. Esse futuro nunca chega. É sempre país do futuro. Por quê? Porque tem recursos naturais, tem recursos minerais, tem recursos vegetais, tem recursos humanos também. É um país grande, é rico não é esse país? Então, precisamos de algum econômico que saiba
né, transformar essa riqueza do Brasil na distribuição de renda. O que está o problema? O problema está na distribuição. Esse problema sempre está na distribuição. Não é verdade? E na economia de Deus não é diferente. Deus está cheio de riquezas, mas o problema está na distribuição. E aí? Vamos atender o pedido de Deus? Vamos dispensar essas riquezas de Deus. Vamos ser esses despenseiros fiéis. O problema está na distribuição. Falta econômicos para distribuir essa riqueza para o povo de Deus. Amém? Temos comportores, temos ceapistas, mas ainda é pouco. É muita riqueza, irmãos. Que tal você e eu ajudar a distribuir essas riquezas no nosso dia a dia? Amém? Amém. Podemos contar com vocês? Amém. No dia a dia, flua esse rio e dispensa essas riquezas de Deus. Não é verdade? Para elevar o nível, não é? Tirar da pobreza o povo de Deus. A maioria dos filhos de Deus estão contentes só com a salvação de Deus. Salvação, eu estou salvo, um dia eu vou para o céu. É isso, né? Precisam mostrar para eles algo mais. Existe, depois do Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, que fala tantas coisas do reino, né? De amadurecimento, crescer em vida e tal. Então, irmãos, isso eu queria deixar para vocês. Amém? Ah, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Irmãos, por favor, vamos compartilhar em grupos, pequenos grupos, de pé, de preferência. Amém?